Ok, pessoal, saíram os spoilers do capítulo 333 de Blue Lock e aqui estamos nós de volta com o canal para trazer eles. Não se esqueçam de apertar no botão aqui embaixo para ajudar o canal a chegar aos 70 mil inscritos. Estamos finalmente de volta, sem mais delongas, vamos para os spoilers de hoje, tá bom? Bem, o capítulo começa com o Rin indo para o matchup contra o Loki e na página tá escrito o seguinte: finalmente eles se enfrentam de frente. O confronto entre o número 10 do Japão e da França. Não perca este momento de ego. Loki versus Rin. Nesse momento, vamos para a próxima página, que é uma página dupla. O Rin faz um drible muito parecido daquela página dupla memorável contra o Itoshi Sai, né? Ele consegue passar do Loki, só que o Loki, por mais que não vença no X1, vence na velocidade, né? Ele rapidamente, depois de ser passado pelo Rin, já consegue o alcançar. Ele bota o braço ali na frente do peito do Rin e durante esse início de capítulo realmente não tem texto, tá bom, pessoal? É só o matchup dos dois, os dois se confrontando aqui, tentando um parar o outro, e nesse momento que o Loki consegue novamente achar um espaço e ir pra frente do Rin, ganhando com seu corpo, né? O Rin se prepara pra bater. Ele já evita ficar enrolando muito, visualiza ali o ponto no gol que ele vai bater e se prepara para finalizar. O Loki rapidamente avança para perto dele, o Rin vem para esse contato, né? Faz esse choque, os dois acabam que se encontrando fisicamente antes do Rin fazer a finalização. Só que quando o Rin termina de finalizar, quem aparece no ângulo restante que o Loki havia deixado ali para ele bater é o Hugo. O Hugo com o tornozelo desvia a bola e ela passa por cima do gol, tá bom? Gerando um escanteio pro Japão. O narrador avisa: por pouco! O super bloqueio de Hugo impede a França de sofrer um gol. O Isagi fica meio calado com relação a isso e o Hugo tá ali ainda se ajeitando depois de ter pulado pra tirar a bola, né? Ele tá no chão. O Isagi olha ele ali na sua frente e começa a pensar: sério? Será que até mesmo aquilo agora há pouco já estava previsto? Percebendo a característica de Rin de querer chutar enquanto colidia, Loki limitou a trajetória do chute e Hugo bloqueou. Não é só isso. Até mesmo as táticas que o Blue Lock preparou, as características de cada habilidade individual e até mesmo nossos processos de pensamento, tudo foi compreendido e captado logicamente. Vamos então para a página 10 aí, mostrando o time da França completo e o Isagi chega à conclusão: os talentos colocados nas funções certas expressam desempenhos e extraem 100% do seu potencial. Um coletivo baseado na aptidão. Será que conseguimos vencer contra a França? Ele começa a se questionar a partir de agora o que todo mundo tá se questionando já faz uns meses, né, na comunidade. Querendo ou não, essa é uma pergunta bem em evidência e finalmente o protagonista fez ela depois de encarar a realidade, né? O Isagi ainda tá olhando ali meio que pro vazio enquanto o Hugo tá na frente dele, só que quando o Hugo se levanta, o Hugo não fica calado, tá ligado? O Hugo não vai continuar a jogada, o Hugo vai falar com o Isagi. Já tá meio humilhado, né? O Yoshi já tá meio por baixo, só que o Hugo faz pior, beleza? Vamos aqui pro diálogo dos dois. Diálogo não, tá bom? Humilhação, é só o Hugo falando e o Yoshi não conseguindo sequer dar uma resposta. Vamos lá. O Hugo fala o seguinte: vocês são fortes, Blue Lock. Se pegarmos a cultura japonesa de trabalho em equipe diligente e inteligente e a misturarmos com a filosofia individualista de todos quererem ser o melhor atacante do mundo, criamos uma equipe híbrida que aproveita o melhor do grupo e do indivíduo. O seu treinador é excelente e realizou essa experiência com sucesso, mas isso é tudo. Talento 66%, ambiente 33%. Ele vai fazendo esses cálculos, né? E aí nós seguimos para a próxima página com ele apenas com um dedinho ali na testa dizendo: sorte 1%. Essas são as proporções dos elementos que decidem uma partida. Pelo menos é nisso que eu acredito. No caso do Blue Lock, é um time que tem vencido por pouco graças ao Isagi Oichi, que consegue aquele 1% de sorte, certo? O Hugo
Hugo continua falando sobre isso ali na frente do Yoshi e ele contextualiza nesse exato momento. Então, não vamos deixar que essa situação de sorte aconteça. Esse é o melhor método infalível contra o Blue Lock. O Isagi tenta responder de algum jeito, né? Tenta lá, seu idiota fanfarrão. É o que ele diz, meu pai. Isagi, fique calado, macho. Pra que tu foi abrir a boca? O Hugo responde direto, tá ligado? Essa irritação rápida e essa resposta agressiva são a prova de que eu estava certo. O Isagi nesse momento fica calado, cerra ali um pouco os olhos, fica meio puto realmente, não tem o que fazer, pô. Ele não tem resposta pra isso. Ele sabe que o Hugo tem razão e o Hugo continua. Além disso, sua equipe tem uma séria dependência de Isagi e Yoichi. Eu não sei porque ele não tá dizendo diretamente, né? A sua equipe tem uma dependência tua, mas eu acho que é meio pra fazer uma alusão, né? A como a equipe inteira enxerga esse Isagi Yoichi imaginário e depende dele, né? Dependência de Isagi Yoichi. O Hugo continua. A equipe japonesa está crescendo com base na suposição de que vocês têm ideias e criatividade infinitas, o que significa paradoxalmente que vocês não podem parar de pensar ou evoluir. Se pararem de crescer, a equipe entrará em colapso. Essa pressão é o que está criando sua impaciência. E esse tipo de jogo é fácil de prever e fácil de neutralizar. É mostrado o exemplo de como o Hugo venceu o Isagi ali no corpo a corpo, naquele capítulo, e aí seguimos pro Hugo jogando mais verdades na cara do Yoshi. Na verdade, no momento em que você está sentindo pressão nessa situação, você não está mais apto para ser o número 1, porque se você fosse o número 1, você deveria ser capaz de aproveitar alegremente este agora em que você está no centro do mundo, não é? Nesse aspecto, o nosso Loki é a escolha perfeita, nascido com as melhores características físicas do mundo. Ele não tem dúvidas que se tornará o melhor atacante dele. A sua mente e o seu corpo estão em perfeita sintonia com a sua aptidão, um número 1 nato, e eu vou produzir isso e ver uma vista espetacular que eu não conseguiria alcançar sozinho. Eu quero me tornar o melhor número 2 do mundo. Quando o Hugo fala isso, o Isagi fica meio... Como assim? E o Hugo explica. Você entende, certo, Isagi Yoichi? Eu não me refiro ao segundo lugar. Eu refiro-me a controlar a organização com uma visão panorâmica do segundo lugar mais alto. Ser o maior conhecedor do número 1 e seu igual. Venha para o segundo lugar, Isagi Yoichi. É esse o convite que Hugo faz. Se você viver seu destino como o segundo colocado, o Blue Lock ainda poderá se tornar mais forte. Mas se você continuar buscando ser o melhor atacante do mundo, Blue Lock será destruído bem aqui. A partir dessa partida já vai ficar claro, né, que o Blue Lock não tem futuro. O capítulo acaba justamente com o Bashira indo ali bater o escanteio, né? Vamos ter no próximo capítulo um capítulo que começa saindo de um escanteio, e nesse momento temos a mensagem do editor: declaração de destruição ao Blue Lock Japão. Como eles vão se opor ao fatalista da aptidão? Próximo capítulo, Hora do Despertar. Bem, gente, eu acho que já ficou claro que o Yoshi não vai aceitar isso de forma tão direta, de forma tão simples e fácil assim, né? O cara disse isso, eu vou acreditar no que ele tá dizendo e ponto final. Mas eu acho que o Hugo é um dos adversários mais interessantes que tivemos em Blue Lock até agora, porque o Hugo não tá, vamos dizer assim, só tentando debochar, né? Ele não tá fazendo críticas só pelo propósito de diminuir o Blue Lock, ele tá fazendo críticas tecidas com a razão, né? Com a lógica. Ele utiliza dados dele mesmo até aqui pra falar com o Yoshi e se comunicar. Ele enxerga o Yoshi sendo um jogador muito parecido com ele, como nós já estávamos discutindo antes mesmo do Hugo ter muito foco, né? No primeiro quadro que ele apareceu na obra, todo mundo já tava meio que falando nesse sentido. Pô, talvez ele vai ser o algoz do Isagi, talvez ele vai ser um adversário páreo com o Isagi, um estilo de jogo parecido com ele em algum sentido. E é isso mesmo, ok? Acho que o que nós prevíamos
vimos acabou sendo o que aconteceu realmente. O que vocês acham, hein, gente, do Hugo? Vocês acharam esse personagem interessante? Eu acho que já ganhamos o bastante de desenvolvimento dele para termos clareza sobre esse tópico. Eu achei divertido, tá? Eu gostei do Hugo. Eu poderia facilmente dizer que o Isagi nessa partida talvez tenha o melhor professor possível para se ter aqui como adversário. Logo no começo da competição, ele tem um cara tão parecido com ele, tentando trazer ele para outra perspectiva. Cara, eu não sei se o Isagi vai querer aceitar nessa partida essa perspectiva, mas eu, de certeza, depois de ter lido esse diálogo aqui entre eles, garanto para vocês que em algum momento na saga o Isagi vai sim se tornar esse segundo lugar, tá bom? Um cara que deixa de almejar ser o melhor atacante do mundo, pelo menos para que a equipe possa vencer, tá bom? Porque, querendo ou não, eu sei que você quer muito ser o cara que faz o gol final na Copa do Mundo e traz pra sua seleção, marcando seu nome na história e etc, e não sei o que, mas entre ter a possibilidade de perder o gol e simplesmente vencer de certeza, eu acho que de certa forma muita gente escolheria vencer de certeza, mesmo que tenha que deixar de ser o protagonista pra isso, né? Só que, querendo ou não, isso faz uma alusão muito clara ao início da obra, né? Aquele momento que o Isagi passa a bola pro companheiro e ele erra, e o Isagi fica se culminando de culpa por ter feito o passe e não ter finalizado sozinho, né? Querendo ou não, começamos a fazer essas conexões nesse exato momento. Eu acho que começou de uma vez por todas o arco de desenvolvimento de qual será a posição definitiva do Isagi hoje, pelo menos no início de sua carreira, tá bom? As escolhas que ele fizer a partir de agora vão sim, sem sombra de dúvidas, afetar o seu futuro. Eu espero mesmo que sigamos de uma maneira onde o Yoshi não negue completamente o que o Hugo tá dizendo, mas também tenha uma percepção diferente por já ter passado pelo fracasso de ter decidido não ser o melhor dentro de sua equipe, né? Ter decidido passar a bola. Eu acho que tem uma dinâmica bem interessante a se desenvolver nisso aqui. Tô curioso para esses próximos capítulos, gente. Nos vemos aqui amanhã para análise, para debater mais sobre esses tópicos, talvez com alguns dados. Eu acho que eu vou fazer uma pesquisazinha do capítulo inicial e algumas coisas assim para trazer amanhã, mas ainda assim, eu espero que vocês tenham gostado desses spoilers. Estamos com o canal de volta aí ativa e os outros também, tá bom? Não se esqueça de checar eles caso você queira consumir mais conteúdo, principalmente o Taigin, que essa semana vai ter conteúdo de Blue Lock saindo por lá depois de 50 dias parados. Não era minha intenção demorar tanto, mas é que realmente eu tinha que acertar essas coisas da monetização, tá bom, gente? Agora que tá tudo ajustadozinho, deu certo, vamos embora sem mais demora, ok? Tamo junto, um grande abraço, valeu, falou e... Cut!